Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes. E eu peço que Deus lhes abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus possa produzir um ensino aprimorado na vida de vocês. Eu agradeço pela presença de todos que aqui estão e peço também que Deus lhes abençoe grandemente. Para mim também é uma satisfação imensa estar falando com aqueles que nos ouvem através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço pela audiência de cada um. Agradeço por aqueles que já se inscreveram em nosso canal e aqueles que ainda não se inscreveram. Eu peço que vocês se inscrevam. Clique ali no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, para que todas as vezes que nós publicarmos um novo conteúdo aqui, você fique por dentro de um novo sermão que for publicado e que assim você possa ser abençoado pela exposição da Palavra de Deus. Aqueles que já são inscritos no nosso canal, eu peço que vocês compartilhem os nossos sermões aí com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, aí pelo WhatsApp, por suas redes sociais, e não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a liberdade de estar aí deixando o seu comentário, a sua opinião sobre o sermão, o que você entendeu, para que assim possamos estar interagindo. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, eu peço que abram comigo aí no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, de versículo 12 até o 17. Essa será a exposição deste dia. Então, capítulo 6 do livro das Revelações, do versículo 12 até o 17, onde nós vamos estar no dia de hoje tratando a respeito da abertura do sexto selo e todos os seus desdobramentos, o que esse selo vai provocar, o que estará acontecendo no planeta Terra quando o Senhor Jesus Cristo ele quebrar aí o sexto selo aí desse livro que ele tem em suas mãos. Então acompanhem comigo aí o capítulo 6 do livro das Revelações, do versículo 12 até o 17. E diz assim, Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suportar? Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas, que Deus nos abençoe grandemente e nos permita compreender as Sagradas Escrituras no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós encontramos aqui o livro das Revelações no capítulo 6, de versículo 12 até o 17, que é a abertura do sexto selo. João ele passa a relatar aqui, a descrever o que ele vê quando o Cordeiro ele abre, quando ele quebra o sexto selo, e relata também os seus desdobramentos. E a partir daqui, o nosso autor ele relata 4 catástrofes que estarão vindo sobre o planeta Terra, juízos esses que colocam a humanidade rebelde em total desespero aí, pois eles não honraram nem glorificaram ao único Deus verdadeiro que é Yahvé, e por isso eles se desesperam.
se desesperam porque sabem que as catástrofes revelam a ira de Deus e a ira do Cordeiro, essa ira aí que vem em juízo e vem cobrando todos os pecados, porque Deus não deixa nada impune. Então, revelam a ira de Deus e do Cordeiro, Jesus Cristo. Tal visão revela para nós um total paradoxo, porque todos esperam de um Cordeiro aí, esperam mansidão, não esperam ira, mas aqui o Senhor Jesus ele está se revelando não como Cordeiro, mas como um carneiro vencedor, por conta da palavra grega aí que é arnion, que significa aí carneiro. Então ele se revela como um carneiro vencedor, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e o senhor dos senhores. A frenesi entre os ímpios é tão intensa, o desespero deles, que faz com que os homens fiquem perplexos. É por causa do assombro e de onde surge a seguinte questão: a ira do Cordeiro, a ira do Deus Todo-Poderoso, ela é feroz, e quem é que pode aguentá-la? Quem é que pode suportá-la? E a resposta é negativa para eles. Ninguém pode suportar a ira de um Deus que é onipotente, onipresente, um Deus que é totalmente ilimitado em sua força. Então eles sabem que não tem condições de suportar, e por isso eles clamam aos montes e às rochas que caiam sobre eles, pois eles preferem a morte do que enfrentar a ira e a face daquele que está assentado no trono. Então, pelo que nós vemos aqui, os ímpios, quando chegar esse dia de julgamento aí, que é o julgamento do sexto selo, eles vão preferir a morte ao enfrentar a ira do Deus verdadeiro, ao enfrentar a face do Deus verdadeiro, porque eles sabem que para eles não há solução. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar essa seção aqui do livro das Revelações, ele diz o seguinte, o maior temor de um pecador não é a morte, mas a manifestação plena da presença de Deus. E é isso que está expresso aqui nesse início da abertura do sexto selo. Homens ímpios e maus, eles preferem a morte do que enfrentar a plena manifestação do poder de Deus. Tal cena é deplorável, mas é o pedido de alguém que sabe que a porta já se fechou e que para ele já não tem mais salvação, já não tem mais solução, pois ele rejeitou a salvação enquanto a porta estava aberta. Quando a porta estava aberta, e João, ao falar da ira do Cordeiro, mais uma vez ele se vale de profecias que emergem aí do Antigo Testamento. Abram comigo aí em Joel, no capítulo 2, e versículo 9 até o 11, nós vamos encontrar o profeta Joel, muitos anos antes da vinda do Messias, ele já estava profetizando a respeito da ira do Cordeiro, da ira do Deus Todo-Poderoso, da ira desse carneiro vencedor que é descrito aqui no livro das Revelações. Então, a partir aqui do versículo 10 até o 11 de Joel, capítulo 2, nos diz da seguinte maneira: diante deles treme a terra e os céus, se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, a mesma pergunta que surgiu na mente dos homens ímpios e maus aqui do livro das Revelações: a ira do Cordeiro é feroz, é implacável. Quem é que pode suportar? E como eu disse, a resposta é negativa, que ninguém pode suportar a ira do Cordeiro, a ira de um Deus aí que é onipotente e onipresente, um Deus que está em todo lugar. E se nós formos aí a Malaquias, no capítulo 4, e versículo 1, nós vamos encontrar o profeta Malaquias também profetizando a respeito desse dia de vingança do nosso Deus. Dia de vingança que nós falamos um pouco aí na exposição passada, só que hoje nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente a respeito disso daí.
E vejam o que diz o profeta Malaquias no capítulo 4 e versículo 1. Ó. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E aqui o profeta Malaquias ele nos dá aí mais uma informação a respeito aí de como será o grande dia e terrível do Senhor. Ele diz que será como uma fornalha que vem ardendo, uma fornalha chamejante, uma fornalha em chamas. Será um dia aterrador. E lá em Isaías, no capítulo 34, versículos 4 e 5, o profeta Isaías ele vem falar um pouco mais aí a respeito desse dia terrível, que é o dia da vingança do nosso Deus. Isaías capítulo 34, versículos 4 e 5. Veja o que está dito aí, ó. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. E o versículo 8 aqui de Isaías 34 diz assim, ó, porque será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Então, se nós formos aí também a Mateus, no capítulo 24, versículo 29 e 30, o Senhor Jesus, ele também aqui nesse sermão escatológico, ele fala a respeito do dia de vingança do nosso Deus, e ele usa praticamente as mesmas palavras da profecia do Antigo Testamento e as mesmas palavras que são usadas aí por João o apóstolo. Veja o que está dito aqui, ó, Mateus 24, versículo 29 e 30. Ó. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, logo depois aí desses sinais extraordinários aí que nunca foram vistos estarem aparecendo aí no céu, o sol se escurecendo, a lua se tornando avermelhada como sangue e os corpos celestes caindo aí do seu firmamento, isso logo demonstrará a visão da vinda do grande Deus, do grande Rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E lá em 2 Pedro, nós também temos uma passagem aqui que fala a respeito da vinda do Senhor e como será que estará sendo descrito esses eventos aí, como serão os eventos que estarão acontecendo no dia em que o Senhor estará retornando. E aqui Pedro ele descreve também com maestria como será, em 2 Pedro, no capítulo 3, de versículo 10 até o 13. Então estou dando um contexto aqui para vocês, para que eu comece aí, de fato, o meu sermão. Então isso aqui é uma introdução para que vocês vão tendo aí já uma bagagem aí escritural para que vocês possam estar interpretando juntamente comigo o que eu vou estar expondo. E ele diz assim, ó, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 ao 13, ó, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, e aqui ele diz que será de surpresa, ó, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E aqui Pedro, ele nos dá também mais um conselho aqui, vem nos dizer que essas coisas foram escritas não é para estarmos espantados assim como os ímpios, mas é para estarmos vivendo em santo procedimento, em piedade, vivendo a palavra de Deus, sabendo que o juízo é iminente, mas o juízo é apenas para aqueles que não se arrependem de seus pecados.
É necessário nós entendermos que a vinda do Senhor é terrível, é aterradora para aqueles que são ímpios e maus, mas para aqueles que a seu tempo têm se arrependido de seus pecados, é motivo de glória, é motivo de glorificação, é motivo de redenção. Então saiba que a vinda de Cristo, ela não vai ser aterradora para você, meu irmão, meu amigo, que tem aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas ela será aterradora, será muito terrível para aqueles que não se arrependem de seus pecados, será terrível para aqueles que ainda insistem em viver em seus pecados e acham que isso é julgamento, quando nós falamos que pecado é pecado e que errado é errado e o certo continua sendo certo. Deste modo, se você não se arrepender de seus pecados, meu amigo, a vinda de Cristo vai ser aterradora, ela vai ser assustadora e vai te colocar em frenesi e em espanto. É necessário que você entenda que para que a vinda do Senhor seja de redenção para você, é necessário que você creia nele e que você viva a sua palavra e que você viva por ele. Então Pedro ele segue aqui, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aqui ele diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor. E como é que nós apressamos a vinda do Senhor? Entrando aí em desespero, em oração, pedindo pela vinda do Senhor, clamando por libertação, pedindo que Ele venha. E deste modo entendendo que o tema central aqui no livro das Revelações é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então clame pela vinda dEle, para que assim a vinda de Cristo se apresse e venha e coloque tudo no seu devido lugar. É necessário clamarmos, é necessário pedirmos, porque se não pedirmos, se não clamarmos, Ele não virá. Olhe para o relato lá dos Hebreus, no livro do Êxodo. O libertador só apareceu quando eles começaram a clamar, quando eles entraram em um clamor profundo, em oração, pedindo a Deus que mandasse o libertador. Então, se você quer que o Messias verdadeiro apareça, se você quer que o Messias genuíno venha e coloque um ponto final no pecado e nas coisas horríveis que estão acontecendo neste mundo, é necessário que você clame, é necessário que você ore e peça pela vinda dele. E no versículo 13, Pedro ele diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E quando nós clamamos pela vinda do Senhor, nós não estamos clamando aí para que catástrofes mundiais estejam acontecendo, mas nós estamos clamando para que Jesus Cristo dê um ponto final no pecado e na iniquidade do mundo, e que desta forma Ele transforme esse mundo pecador em um mundo de justiça, como está prometido nas Escrituras. E por isso que nós dia a dia estamos confrontando o pecado e dizendo que pecado é pecado, e que é a hora da igreja se arrepender dos seus erros, é hora da igreja se arrepender da sua antropolatria, o ato de adorar líderes religiosos, a sua antropocentria de colocar o homem no centro da pregação. É necessário a igreja colocar Cristo no seu devido lugar, porque se você não colocar, meu irmão, meu amigo, pastor que me ouve através dessa pregação, se você não colocar Cristo no centro da sua pregação, a sua pregação vai ser uma pregação antropocêntrica, e essa pregação é uma pregação herética e ungida pelo diabo. É necessário que você se converta e passe a pregar as Escrituras e ensinar o teu povo os caminhos do Senhor, porque se você não ensinar, você e a tua congregação vão ir para o lago de fogo que arde com enxofre e fogo por toda a eternidade. Eu não estou aqui para trazer meias palavras, eu não estou aqui para trazer palavras que tragam um entendimento dúbio, um entendimento duplicado. O que é certo, o que é errado. Muitos pregadores coachings hoje e pregadores liberais estão levando os seus seguidores aí para o quinto dos infernos. Então é necessário que esse povo se volte, se arrependa e se volte para as Escrituras. Alguns pregadores liberais estão até dizendo que a Escritura é insuficiente, estão dizendo que a Bíblia não é suficiente para ensinar o povo. Agora a pergunta é, se a Bíblia não é suficiente para ensinar o seu povo, o que é suficiente? São as malditas ideias da sua cabeça, a sua interpretação equivocada, ungida pelo diabo? Não,
A Escritura ela é totalmente eficaz e inerrante e ela é apta para ensinar e para corrigir, para que o homem de Deus seja apto para toda boa obra. Então é necessário entendermos que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E como dizia Martinho Lutero, a Bíblia ela não é um livro antigo, nem atual, é um livro que é eterno e, portanto, totalmente suficiente para resolver os problemas do nosso cotidiano e nos instruir no que de fato é a palavra de Deus. Então, deste modo, nós devemos entender que é tempo de arrependimento, é tempo da igreja entender que é tempo de se voltar para a palavra, se voltar para as Escrituras, porque se você ficar focado aí no líder da sua igreja, literalmente, meu irmão, você vai para o inferno. Você não tem que focar no líder da sua igreja, você tem que focar no sumo pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Eu, como pastor, eu posso dizer a esta congregação que me ouve neste momento, vocês não devem focar em mim, vocês devem focar em Cristo, porque Ele é o teu Salvador, Ele é quem morreu por você na cruz do Calvário. Eu sou apenas um embaixador do reino de Cristo aqui nesta terra. Eu sou apenas um proclamador das verdades genuínas que estão na Bíblia, mas vocês devem adorar aquele que inspirou os apóstolos e profetas a escrever a Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo. Versos 12 a 14, aqui é mencionado algo aqui, eu quero repetir com vocês aqui, ó. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, como o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, e deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então João ele descreve cataclismas que vão estar acontecendo aí, que sobrevirão sobre o planeta Terra, e como dito, são decorrentes aí da ira divina. A ira divina sobre aqueles, como eu já expressei aqui, não se arrependem dos seus pecados. Primeiro ele fala de um grande terremoto aí, meus irmãos, que é o primeiro de 7 grandes terremotos que serão descritos aí no desenvolvimento do livro das Revelações. Então esse terremoto que João descreve aqui será um grande terremoto, mas ele é o primeiro de uma escala aí de 7 terremotos grandes que vão estar acontecendo no desenvolvimento do livro das Revelações. Então, algo que eu já posso trazer para vocês aqui, quando a vinda de Cristo estiver próxima, terremotos grandes aí serão coisas aí que serão comuns aí no meio do planeta Terra. Então, esse é o primeiro de 7 grandes terremotos que vão ser mencionados no desenvolvimento do livro das Revelações. E o adjetivo grande aí que João coloca para esse terremoto, ele comunica a intensidade deste terremoto, ele comunica a intensidade deste terremoto, o seu grau de intensidade, e será algo extraordinário, isto é, algo que nunca foi visto aqui no planeta Terra na escala Richter, nada comparado com esse terremoto. Houveram grandes terremotos no decorrer da história da humanidade, mas esse terremoto ele será terrível. Esse terremoto ele será aterrador, porque ele não vai abalar apenas um território. O grau desse terremoto será terrível aí dentro da escala Richter, que é a unidade de medida aí daqueles que são sismólogos. Desta forma, entenda que será algo que nunca foi visto no planeta Terra, porque a maioria dos terremotos grandes que ocorreram no planeta Terra foi limitado a apenas uma região, como aconteceu ali em Portugal, em uns anos atrás aí, mas não, desta vez será um terremoto de escala global. Então será um terremoto terrível que irá abalar o globo terrestre completo, não apenas uma região. E na sequência, João ele relata que o sol tornou-se negro aí como saco de crina, que nos tempos bíblicos aí era um saco feito com pelo preto de cabra, pelo preto de cabrito. E isso sugere que não será um mero eclipse que estará acontecendo
mas que o sol irá perder a sua luz por completo, fazendo com que a terra retorne ao que era em Gênesis, no capítulo 1, voltando à escuridão completa, imerso em trevas, onde não havia ainda a luz. E com o sol, tendo a sua luz enfraquecida, a lua vai se tornar avermelhada como sangue. Tudo isso provocado por esse grande terremoto que vai ocorrer aí. Esse grande terremoto ele vai gerar aí erupções vulcânicas em cadeia que lançarão detritos, grande quantidade de poeira, vapor e gases na atmosfera, e tudo isso vai ocasionar que o Sol perca a sua claridade. Logo em seguida, os corpos celestes começam a cair do céu à terra, como uma figueira, como uma árvore que foi abalada ali por um forte vento, por um vendaval, e ele deixa cair os seus frutos aí pelo solo. E dessa forma, o firmamento, esse céu que nós conhecemos aí atmosférico, ele será desfeito. O céu atmosférico é substituído por uma nova espécie de céu, depois de se enrolar como um pergaminho. A cena descrita é aterradora, mas lamentavelmente ainda é um prefácio do fim, porque o pior ainda está por vir. Então toda essa cena é lamentável, ela é aterradora, do sol se tornando negro aí, perdendo a sua claridade, a lua se tornando avermelhada como sangue, e os corpos celestes caindo sobre a terra, em decorrência desse grande terremoto que ocorreu aqui dentro do globo terrestre, e como dito, ocasionou aí erupções vulcânicas em cadeia, que despejaram detritos, fumaça e gases pela atmosfera, assim tapando toda a claridade do sol, e gerou aí que a lua se tornasse com essa cor avermelhada. E como eu disse, mas lamentavelmente ainda é um prefácio do fim, porque a intensidade dos juízos divinos vão aumentar à medida que as trombetas começarem a ser tocadas, os flagelos da ira divina começarem a ser derramados, e tudo isso, eu posso dizer para vocês, é iminente. Não há como o ser humano evitar, não há como o ser humano correr, ainda que ele peça aí que as montanhas caiam sobre ele, ainda que eles sejam esmagados pelas pedras, vocês não vão conseguir se esconder da face do Criador, porque como disse o salmista no Salmo 139, se nós descermos ao mais profundo abismo, nós vamos encontrar com o Senhor ali. Se nós formos ao mais alto das montanhas, até os céus, lá nós vamos encontrar com o Criador. E no profundo dos mares também vamos encontrar com Ele. Ele está em toda parte, não há como fugir da sua face. Então, tudo isso é apenas um prefácio do fim. E aqueles que querem escapar de tudo isso devem entregar suas vidas a Cristo enquanto há tempo, porque chegará um momento que a única coisa que restará para esses homens será a morte e o correr da presença de Deus. O irmão George Eldon, ao comentar a respeito aqui desses versos, ele diz assim, das ruínas do julgamento divino emergirá um novo sistema que João chama de novos céus e nova terra. Então, segundo o que nós entendemos aqui, tudo isso, depois desses flagelos e dessas trombetas e desse sexto selo ser aberto aqui, tudo isso vai provocar que a Terra seja renovada. E como dizia um colega pastor, nesse tempo aí, o planeta Terra vai ser resetado. E quando ele falava sobre resetar, ele falava sobre tudo ser feito de novo. Ele não estava pregando ódio contra um determinado grupo de pessoas. Não, ele estava falando sobre a imersão de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ele estava falando de tudo ser feito de novo. E desta forma nós devemos entender que chegará o momento quando tudo isso vai acontecer. E o Senhor Jesus, ele de fato, ele vai declarar reset em toda a criação e ele vai fazer tudo de novo, para que novos céus e nova terra passem a existir e que nós possamos habitar em justiça verdadeira, porque no mundo em que nós nos encontramos hoje,
habita a sujeira na política, corrupção de todos os lados, corrupção moral, ideologias de várias maneiras sendo ensinadas, ideologias que são imorais. Toda a sujeira e degradação está manifestada no planeta Terra. Mas quando o Senhor Jesus vier e começar a declarar a sua justiça e vir em vingança sobre o planeta Terra, ele vai construir tudo de novo. E de versos 15 a 17, nós encontramos isso daqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Então veja que João ele descreve aqui, ó, 7 tipos de pessoas aqui, ó. Contem comigo aqui, ó. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suportar? Então, como eu disse, 7 tipos de pessoas são mencionadas aqui, e como o 7 ele fala de completude, de algo completo, isso nos revela que o juízo que vem será um juízo universal, será um juízo completo, que acarretará aí flagelos e catástrofes por todo o globo terrestre. Não vai ser, como eu disse, aí limitado a apenas uma região. Não pense que será apenas em uma região, mas vai ser em todo o planeta Terra. E a atitude desses homens ímpios e maus aí, em procurar se esconder da face de um Deus que é onipresente, ou seja, que ele está em todo lugar, revela que essas pessoas elas não se arrependem de seus pecados e eles preferem morrer do que se arrepender. Então demonstra que eles não se arrependem de seus pecados e por essa razão procuram se esconder da face do Criador, mas são incapazes de fugir ou de se esconder, porque, como eu disse, o Senhor Jesus ele está em todo lugar porque ele é onipresente. Então demonstra que eles não vão se arrepender de seus pecados e por esta razão eles vão procurar fugir e se esconder, mas eles são incapazes de fugir ou de se esconder da face do Deus Todo-Poderoso, porque Deus está em todo lugar e, como eu disse, ele está em toda parte. E desta forma eles vão ter que enfrentar aquilo que João o apóstolo chama aqui de ira do Cordeiro, que não é uma histeria do Criador, mas é a manifestação do seu acerto de contas contra a humanidade ímpia e má. O Wisger, ao comentar aqui esses versos, ele vai dizer o seguinte: os homens e mulheres que se recusam a se arrepender, os homens e mulheres que se recusam a se entregar ao amor de Deus e a ser transformados pela graça, não tem como escapar da ira de Deus. Então, se a pessoa procura viver aí em sua promiscuidade sexual, nos prazeres deste mundo, cometendo todo tipo de sacrilégios contra Deus, vivendo como um criminoso, e quando eu falo de criminoso, eu falo de toda espécie de crimes que podem acontecer no planeta Terra, assassinatos, roubo, tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de animais. Tudo isso é crime diante de Deus e pecado contra a divindade. Então, se as pessoas continuarem a viver desta forma, saiba que não há como fugir da face do Criador. Desta forma, eu já posso concluir aqui com alguns ensinamentos que nós aprendemos aqui com o apóstolo João, com o relato dessas visões que ele teve. Esse texto ele nos mostra que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele trabalha com 2 pesos e 2 medidas, ou seja, que ele nos retribui de acordo às nossas obras, ele retribuirá cada um de acordo às suas obras, de modo que se o reconhecermos como nosso Senhor e Salvador, ele nos dará de sua misericórdia e de sua graça, pois ele é o único caminho para a redenção. Por outro lado, se recusarmos a nos entregar para ele e quebrarmos as suas leis, ele nos dará apenas de sua ira e de sua vingança.
Pois, como abordado em outras exposições, Jesus Cristo ele reprova de forma veemente toda espécie de pecado. Ele não é um Deus liberal, como eu vi o relato de algumas pessoas que foram perguntadas a respeito sobre Jesus em um evento que ocorreu aí no mundo, evento pagão, onde todo tipo de promiscuidade acontece, e pessoas foram abordadas ali, e ali era perguntado para eles: quem é Jesus para você? Muitos diziam que era apenas um personagem da literatura cristã, outros diziam que é um Deus liberal, que é um Deus que é amor, mas ninguém falava que ele é também juízo e acerto de contas. E desta forma eu digo a vocês, ele é um Deus que trabalha com 2 pesos e 2 medidas, e por isso ele retribuirá a cada um de acordo às suas obras. Então é necessário entendermos que Jesus Cristo é um Deus justo e que ele retribuirá de acordo às nossas obras praticadas. Se seguirmos como criminosos e pecadores, a única coisa que restará é a condenação eterna, o juízo do lago de fogo que arde com fogo e enxofre, junto com o diabo e todos seus adeptos, todos seus anjos, junto com o anticristo e com o falso profeta. Então, com Deus não há meio termos. Ou o ser humano muda de vida e deixa de lado o pecado, ou o que resta para ele aí é esse ultimato de Deus: ou você se arrepende ou você será condenado. É necessário sermos realistas, é necessário confrontarmos o pecado e dizermos a verdade. Eu não estou aqui para afagar o ego de ninguém, eu não estou aqui para massagear o seu ego, não estou aqui para massagear o seu eu pecaminoso, eu estou aqui para dizer: ou você se arrepende ou você será condenado. E quem te condena não é o pastor Álvaro, não é o pastor A ou o pastor B, mas é a própria Escritura que te condena. Se você não se arrepender, você será condenado ao lago de fogo. Ou o ser humano muda de vida e deixa de lado o pecado, ou será condenado. Abra comigo aí em Romanos capítulo 2, em versículos 5 até o 9. Romanos capítulo 2, de versículos 5 até o 9, nos diz assim, prestem bem atenção, que vocês suportem um pouco mais aí a minha loucura, que eu já estou quase acabando aqui, já estou para terminar já. Mas saibam que é necessário arrependimento. E a única instrução que eu posso trazer para vocês aqui que emerge deste texto é esta: ou o ser humano se arrepende do seu pecado, ou ele terá que enfrentar as consequências do 6º selo, terá que enfrentar as consequências do juízo divino. Então aí em Romanos 2, de versículo 5, então como dito aqui em Romanos, no capítulo 2, versículos 5 até o 9, diz assim, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Bem, que isso aqui é um ensino bíblico, não sou eu que estou falando. O apóstolo Paulo e a própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus, ele fala que ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Então, se você viver como um pecador, saiba que o seu lugar é o inferno. Mas se você viver como um piedoso, como alguém que teme ao Senhor Jesus Cristo e que coloca Ele no seu devido lugar na adoração, o seu lugar é novos céus e nova terra. E ele segue aqui, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem e procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E aqui ele fala de facciosos, daqueles que são sectários, pessoas que se acham no centro das atenções, igrejas que acham que são as únicas verdadeiras. Ele está dizendo aqui: se você acha que a tua igreja é a única verdadeira, você vai ser condenado diante de Deus. Porque, como abordado em outras ocasiões, igreja verdadeira é aquela que ensina o evangelho puro e simples. Igreja verdadeira é aquela que coloca Jesus Cristo como centro da adoração. Igreja verdadeira é que entende que o Espírito Santo ele veio para glorificar o nome do Senhor e honrar o nome do Senhor e nos ensinar toda a justiça e toda a verdade. Igreja verdadeira é que entende que Jesus Cristo de fato era
divino, mas também era homem. Não conseguimos conciliar as duas naturezas, mas entendemos que ele era teantrópico, que ele era Deus, e ele continua sendo Deus e continua sendo homem ao mesmo tempo. É um conceito teológico difícil entendermos essa natureza divino-humana, mas é o que o Senhor Jesus ele é. Ele é divino, porém humano. E o versículo 9 ele diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, ao judeu e ao gentil, se ele não se arrepende do seu pecado e vive praticando o mal, a única coisa que virá sobre ele é a condenação. E aqui em 2 Coríntios 5:10, nós vamos encontrar algo mais aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 10, ó, diz assim, ó. Prestem bem atenção no que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Ele diz a mesma coisa que ele falou aqui no capítulo 2 de Romanos. Ele diz assim, ó: porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, em dois lugares aqui nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo a mesma coisa, que cada um diante do tribunal de juízo de Cristo vai receber de acordo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui em Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 12, o apóstolo João ele relata algo mais aqui também a respeito disso. Aqui no final do livro das Revelações, Apocalipse 22 e versículo 12, ó, diz assim, ó: e eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João, eles tinham esse entendimento, que Jesus ele retribui a cada um segundo as suas obras. Neste tribunal, meus irmãos, não há corruptos, pecados não ficam impunes, a justiça humana ela não funciona, a justiça humana é falha. Nós vemos aí grandes criminosos sendo descondenados, aqueles que cometeram vários crimes, mataram, roubaram, traficaram drogas, outros políticos aí que foram presos e depois foram soltos e desta forma se tornaram aí novamente elegíveis, e desta forma parece que o crime deles continua aí impune, e nós com essa sensação de estagnação, de que o país continua parado e imerso na corrupção. Entenda que o tribunal humano, a corte humana, ela é falha, ela não funciona, mas a justiça de Deus, a justiça divina, ela é implacável, e de modo, crentes e incrédulos são confrontados a se arrependerem de seus pecados. Desta forma, é necessário nós entendermos, a justiça do ser humano, ela não funciona. Tem até um ditado deles lá que eles falam que a justiça é cega. Eu posso dizer para vocês que a justiça humana ela é cega, muda e surda. E ela pode ser considerada burra também, porque a justiça humana vê o pecado, vê o pecador, vê o criminoso e descondena ele. E dessa forma demonstra que o pecado do ser humano continua impune e que ele pode fazer o que ele quiser, que nada vai acontecer, porque a justiça passa a mão na cabeça dele. Agora entenda que a justiça divina ela é implacável e infalível. Ainda que a justiça humana é falível, mas o juiz supremo do universo ele não é um corrupto. E desta forma, ele vai julgar a cada um de acordo com os seus crimes. E se você não quer ser julgado e condenado, é necessário arrependimento. Então, a única coisa que nós devemos fazer é se arrepender dos nossos pecados e confiarmos unicamente no Senhor Jesus, pois Ele é a única solução para esse mundo degradante e corrompido pelo pecado e pela inversão de valores. Ainda que queiram transformar o errado em certo, o certo em errado, a verdade em mentira e a mentira em verdade, o pecado ele continua sendo pecado e a verdade continua sendo verdade e a mentira continua sendo mentira. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, o bem continua sendo bem, ainda que ninguém esteja praticando o bem.
E outra coisa, o mal ele continua sendo mal, o pecado ele continua sendo pecado, ainda que o mundo inteiro esteja coberto de pecado e esteja praticando. Não é porque o mundo está praticando o pecado e se afogando nos seus pecados que o pecado é correto. Então, queridos amigos, se vocês desejam, ou se vocês não desejam ofender a Deus e depois serem julgados por Ele, não se conformem com este mundo, não se conformem com a corrupção e a podridão e a sujeira que está neste mundo, e procure a cada dia refletir o caráter santo de Deus, porque em outras exposições eu disse para vocês que Jesus Cristo ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja que não está corrompida e rendida ao pecado, mas uma igreja que foi transformada pela graça, uma igreja que adora unicamente o Senhor Jesus. Não é uma igreja que adora celebridades gospel, cantores famosos e pregadores aí de grande nome. Não, é uma igreja que adora o Deus da Bíblia. Uma igreja que é teocêntrica e cristocêntrica, de modo que quem está no centro é o Deus Todo-Poderoso, não é o pastor. A adoração deve ser voltada a Cristo. Em suma, tudo depende de uma escolha. A vinda de Cristo ela vai ser aterradora para aqueles que não se arrependem, mas porém será uma vinda de redenção para aqueles que negaram a carne, negaram os prazeres deste mundo, negaram a podridão, negaram a se conformar com a sujeira e corrupção deste mundo. Será um dia de redenção para aqueles que são justos. Então, a cada dia, procure refletir o caráter santo de Deus e viva por Ele e por sua palavra, não negue a sua consciência. Se você entende que o pecado é pecado, se você passou já por esse processo de metanoia, que foi mudança de vida, você entendeu que o pecado é errado, você entendeu que o pecado ofende a Deus, desta forma você se propõe a se afastar do pecado e a mudar de vida. Não se conforme com os padrões pecaminosos deste mundo, mas se conforme com os padrões bíblicos. E outro ensinamento que o apóstolo João traz para nós aqui, o apóstolo João, por meio do Espírito de Cristo, Cristo nos ensina por meio desse texto que a riqueza, a popularidade, títulos acadêmicos, nada disso aqui neste mundo, meus irmãos, é capaz de nos livrar da ira vindoura. O único que é capaz de nos livrar da ira vindoura, eu já expus para vocês, é Jesus Cristo. Não importa o quão popular você seja, o quão famoso você seja, quantos títulos acadêmicos você tenha, se você não está em Cristo, meu amigo, com toda a sua graduação na universidade, você vai parar no inferno. É necessário você entender que a sua popularidade, a sua eloquência, a sua capacidade de organizar as suas ideias aqui nesse mundo não é capaz de te afastar da ira vindoura. A única decisão que é capaz de te afastar da ira vindoura é confessar que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. Não é confessar que você foi liberto por um pastor, ou por um líder religioso, ou por um pai espiritual. O único pai espiritual que você tem é Deus, e é a Ele que você deve se inclinar. É a Ele que você confessa seus pecados diariamente. É necessário você entender que o único que é capaz de te livrar desse dia terrível da vingança do nosso Deus, o único capaz de nos livrar é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta forma, devemos confiar apenas nele, unicamente nele, porque ele é a única solução para esta geração pecaminosa. Não a nossa capacidade, pois ela é falha, porém, ele nunca falha. Então é necessário entendermos que o único que é capaz de nos livrar dessa ira vindoura é um Deus onipotente, e esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Em suma, a única coisa que eu posso dizer, depois de ouvir tal relato aí, desse dia terrível aí do juízo divino, é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Eterno nos abençoe grandemente.